no reino de Deus. Fazem coisas totalmente fora de si. Este conhecimento também envolve o bom senso, gente. Em muitas áreas da nossa vida, onde nós queremos direção, a gente não deve procurar uma revelação de Deus. A gente deve procurar uma pequena inteligência. Um bom senso resolve a maioria dos problemas da igreja. A mulher vem para perguntar: pastor, será que é da vontade de Deus eu casar-me com ele? E o cara é vagabundo, vive na rua, tem 3, 4 mulheres. Então, a menina, claro que não é da vontade de Deus casar com o cara. Está entendendo? Você não tem que receber uma visão, não? Bom senso. Acrescentai à sua fé um bom senso, uma inteligência. Para de andar fazendo coisas tolas, estúpidas. Percebeu, né? Bom senso. Agora, se Deus dizer para você, ou se você ouvir uma voz, se joga do quarto andar do prédio. Tem crentes que pularão e morrerão em nome de Jesus. Estupidez. Estupidez plantada, brotada, dando fruto em abundância. Bom senso, inteligência. Muitas vezes as pessoas não somente andam sem inteligência, mas na presunção, presumindo em Deus. Pressupor, né? Pressupondo nele. Presunção é pecado. Eu acho que é Números, né? Esqueci o livro, ou Números ou Êxodo 44. Israel presume subir para a batalha, levando a arca sem a direção de Deus. Presunção matou milhares deles. E a arca foi tomada. Nós presumimos em Deus. Nós achamos que Ele vai curar a estupidez da gente. Nós pegamos um pequeno conhecimento. Deixe-me ilustrar com o meu filho. É muito inteligente em algumas áreas, mas na área de motor do carro, ele sabe que o carro não anda sem gasolina. Mas ele achou isso muito fácil, porque ele vivia empurrando o carro, né? Mas ainda ele não entendeu que o carro não anda muito bem sem óleo. E que o óleo, o lubrificante é tão importante tanto gasolina, combustível. Às vezes mais importante. Então ele pegou o quê? O carro do sogro, meu sogro. Ele saiu dirigindo, ele ia de um estado e lá do outro estado eu recebo uma ligação. Pai, eu não sei o que aconteceu com o motor do carro do vovô. Está saindo fumaça, estou aqui na beira da estrada. Então eu tenho um seguro, ou rebocar o carro do sogro e levamos para o mecânico lá, hotel para o casal, para o filho e a nora, e despesa e tudo mais, para o mecânico ligar para mim depois e dizer, senhor, o motor totalmente seco, vazio de óleo. Falei para ele, Thomas, você não encheu o tanque de gasolina? Enchi. E o óleo? Verifiquei. Não, pai, nunca faço isso. Ele sabia dirigir. Ele sabia dirigir. Mas o conhecimento que ele tinha
virou coisa perigosa na vida dele. Agora ouça-me, ilustração para nós. Muitos crentes sabem dirigir no Espírito, mas têm bastante conhecimento para sair e fazer coisas tolas e arruinar o reino e os carros de Jesus, porque não tem o conhecimento pleno e amplo do reino de Deus, não tem a revelação completa, ou presumem. O Tommy presumiu. Ele falou para mim, mas pai, o vovô não verificou o nível. Não era para o vovô fazer isso, era para você fazer, filho. Não, mas... E a gente faz a mesma coisa no Espírito. Alô? Vocês entenderam, né? Tem muitos carros espirituais na beira da estrada, porque a gente agiu sem inteligência. Bom senso. Ok? Temos que agir com bom senso. Bom senso, inteligência. Em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ter conhecimento, por exemplo, na área da palavra de Deus. Uma vez que você acrescenta a sua fé, a inteligência, o conhecimento, você não vai sair andando fazendo confissões de fé que não tem conteúdo. Você já ouviu confissões estúpidas? Já ouviu, não? Se você nunca ouviu, você nunca andou com crentes. Ou você é novo na fé mesmo. Mas se você já andou mais que uma vez com um crente, você ouviu ele falar alguma coisa tola. Umas profecias, umas confissões que não têm base bíblica. Quantas vezes eu já ouvi meninas da igreja confessar: em nome de Jesus, aquele rapaz é meu marido. Ou o rapaz declara: eu declaro pela fé em nome de Jesus que eu vou casar-me com ela. Inteligência, juízo, gente. Você pode confessar o que quiser, mas Deus vai honrar somente a palavra dele. Deus vai honrar a confissão da palavra dele. As pessoas hoje em dia têm essa onda de anjos. No mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos tem 3, 4 programas novos agora na televisão. Os anjos disso, o anjo do céu, os 3 anjos, o anjo da guarda, o anjo. E até a igreja evangélica entrou nessa onda, dizendo, não, eu mando os meus anjos. Você me mostra na palavra onde você pode mandar o anjo. O anjo é servo ministrador aos herdeiros da salvação, vão fazer a palavra de Deus. É Deus que manda. Então você pode ficar à vontade. É estúpido, mas à vontade, na sua casa, dizendo, anjo da guarda, o anjo, não, você quer liberar anjos guerreiros? Então, fala a palavra de Deus para eles. Você notou como nós agimos, às vezes, sem conhecimento? Eu não posso mandar o meu anjo. Você também não pode. Você pode ativar o seu anjo com a palavra de Deus. E ele vai voar e vai guerrear e vai vencer na sua vida. Mas não porque você manda.
Agora tem condições também da palavra de Deus, gente. Tem condições. Salmo está escrito: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem Deus. Se você não temer a Deus, não tem anjo nenhum ao seu redor. Muito menos acampamentos. Em Romanos, abre em Romanos 8. Como nós usamos este versículo? Eu acho que Romanos 8, deixa-me achar rapidamente. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. Já ouviu isso? Não, mas sabe o que é, Tom? Todas as coisas concorrem para o bem. Mas tem outra parte desse versículo. Concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Então, quando você está fora da vontade de Deus, quando você está fora do propósito de Deus, todas as coisas não vão concorrer para o bem. Uma grande revelação para algumas pessoas aqui. A condição, nós temos que cumprir a condição da palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores, versículo 37. Por aquele que nos amou. Mas nós temos que entender que nós temos que estar numa posição em que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra coisa, ou criatura vai me separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Muitas vezes, mas não é verdade. E cai numa cilada armada pelo inimigo. E morre sabendo, ou achando, aliás, que mas eu amo a Deus, então essa coisa vai concorrer para o meu bem. E não vai. Deus não te colocou lá. Na área de chamadas. Agora deixe-me falar uma coisa pessoal. Já é 9 horas, né? Mas me dá uns minutos aí. Na área de ministério, estou falando por mim, não, Deus, por mim. Porque eu já vi tantas pessoas caírem. Eu tenho muita dificuldade em aceitar que o ex-homossexual tem ministério com os homossexuais. Já vi caso após caso, centenas de casos. O cara volta para lá onde ele estava e ele acaba caindo. Você quer ver uma libertação, um ministério de libertação desequilibrado? Vem um ex-pai de santo, mãe de santo, entrar na área de libertação. A maioria das vezes o pai de santo volta para o que ele fez no centro. E acha que o Espírito Santo vai funcionar como o demônio funcionava. Eu sei que tem exceções, mas são raros. O bom senso nos fala que a menina que foi prostituta não deve voltar para a rua para evangelizar. Você pode evangelizar de dia. À noite, de ter as prostitutas, não é para você tentar alcançar essas vidas. Mas Thomas, você está limitando o meu ministério. Não, estou tentando acrescentar um pouquinho de inteligência à sua fé. Juízo, gente.
Eu sei que o Estevão e a Sônia Hernandes começaram evangelizando nos bares. Eles começaram quando a escola estava em Carandiru, aqui em Santana. Eles estavam naquele boate ao lado do metrô Santana. Numa daquelas ruas, a equipe deles, eu já vi eles, o ministério deles. Mas esta maneira de evangelizar não é para todos, não. A maioria dos crentes que eu conheço não tem acrescentado bastante a sua fé coisas para deixar o crente entrar no bar, no ambiente do pecado e sobreviver por muito tempo. Por isso o Senhor fala, evite a aparência do mal. Não dê lugar ao diabo. Não volte para aquele lugar onde você estava fraco. Se você não receber uma rema mesmo do Senhor. Agora, David Wilkerson nunca fez parte de gangue nenhuma. O ministério dele, ele foi criado na igreja, Assembleia de Deus. Agora existe, oh Senhor, me dá juízo agora, sabedoria. Existe um grupo que saiu do David Wilkerson. Nicky Cruz, tem um livro dele aqui. Nicky Cruz, Deus está usando ele agora mais nas igrejas do que na rua. Mas ele estabeleceu um ministério que está aqui no Brasil. Não me pergunte o nome, eu não te falo. Mas as pessoas, a maioria das pessoas, eu conheço este ministério de perto. A maioria deste ministério são ex-viciados. 99% deles aqui no Brasil estão aqui clandestinamente. Não tem visto nenhum do governo, não tem permissão. Estão alcançando grandes quantias de dinheiro nos Estados Unidos, trazendo para cá e fazendo não sei o que, porque eu, pessoalmente, fui chamado para o Banco Bradesco em Guarulhos. O gerente, amigo meu, me perguntou, olha aqui as contas descobertas. O que eu faço? Eu falei para ele de cara. Justiça. Mas são crentes, pastor. Como você, eu falei, espere aí. Não são crentes como eu. A minha conta não está descoberta, está? Tenho fundos? Sempre, pastor. Então, você nunca vai me comparar com aqueles. O que aconteceu? Pessoas empolgadas, zelosas, mas sem juízo, bom senso e inteligência. Se a lei brasileira descer naquela missão, 90% vai preso. Está totalmente irregular. E esperando a bênção de Deus. Que nunca vai vir. Que nunca vai vir. Acrescentai a sua fé, o conhecimento. Inteligência na área da palavra de Deus. Vamos ter o intervalo aqui. Pode ser? É 9, de acordo com o meu relógio, é 9h05. Às 9h20, por favor, esteja aqui de volta. Versículo 19. E o Deus. Na sua Bíblia está escrito, esse versículo começa. Bom, mas começa com então. Que significa o quê? Que significa o quê? Que significa o quê? Que liga os versículos anteriores. Não é verdade? Então, eu não posso simplesmente citar o meu Deus vai suprir as minhas necessidades. Porque não vai funcionar a confissão se eu não cumprir o que está escrito antes. Então a gente volta para o versículo 14.
fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem diz Filipenses que no princípio parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Está falando aqui no quê? Receber a oferta. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Agora, porque você supriu a necessidade no campo missionário, Paulo falou, agora, meu Deus vai suprir as suas necessidades. Mas você simplesmente confessando, eu sou próspero de acordo com Filipenses 4:19, e você não dá oferta nenhuma, não funciona. Você está tentando colher onde não tem nem semente. E não vai. Tem que semear para colher. Você pode confessar para este chão hoje à noite. Este chão vai produzir milho. E você confessa até morrer. E não vai crescer nenhuma espiga, nenhum nada, nenhuma plantinha aqui. Não vai. É estupidez, né? Mas é assim muitas vezes que nós reagimos na área de confissão da palavra de Deus. Nós confessamos sem a revelação completa. Por isso tem muita gente nos criticando hoje em dia. Tem livros por aí criticando o confessar. Confissão não funciona. Claro que funciona. Quando você confessa de acordo com a palavra de Deus e não ignorante. Como? Você pode mudar a palavra para falar que Deus vai suprir as suas necessidades, ou as minhas, mas vai funcionar somente se eu tenho dado semente para Ele. Já falei, por favor, a gente fala em mensalidade aqui, porque a fonte é a renda da escola. Pessoas, os alunos que não pagam a mensalidade não entendem. Não estão entendendo que estão cortando a sua própria garganta no espírito, na área de prosperidade, se não pagar. Você está amaldiçoando a sua própria semente. Irmã, eu duvido que existe duas pessoas neste estado aqui, na escola. Sabe o que é? O fato é, e não estou falando só para a irmã, para nós. O fato é que nós fazemos o que queremos fazer. É verdade. Em todas as áreas da nossa vida. As prioridades que não estabelecemos, cumprimos. Então, tem uma mentalidade errada na área de escola. E a escola muitas vezes fica em lugar na lista de prioridades. Quando deve estar aqui em cima, porque é alimento espiritual. O dízimo eu não quero. Se você tem pastor, você paga dízimos para ele. Para algumas pessoas na escola, eu sou o único pastor que essas pessoas têm. E recebo delas. Mas as pessoas que estão em igrejas e têm pastores mesmo, é dinheiro contaminado. Eu prefiro não receber. Mas é obrigação.
Eu acho interessante, e não estou falando, eu não sei quem pagou ou não pagou. Não estou olhando para alguém dizendo, oh, puxa, você não faz. Então, não é mensagem particular. É uma mensagem. Não sei quem está atrasado, quem não está. Mas o fato é que a pessoa paga a escola do filho, não atrasa. Paga as contas que vêm para casa. Mas traz a conta da escola como se fosse oferta. E não é oferta. Você não está estudando aqui por oferta. Está estudando aqui por mensalidade, por conta. Então, acerte, por favor. Agora eu fiz a minha responsabilidade. Vamos voltar para a aula. Inteligência e a prosperidade. Fala sobre inteligência e a palavra. Agora, inteligência na área da prosperidade. Não, com Filipenses 4, 14 em diante. Terceira João 2, desculpa. Agora Deus, coloque no seu espírito, por favor, que Deus realmente quer abençoar a sua vida. Ele quer. Ele fala vez após vez na palavra, Ele quer. Mas, novamente, se você não está dando ofertas e não está pagando seus dízimos, a prosperidade não vai funcionar na sua vida, gente. É como dirigir o carro. Tem leis para tudo. Tem lei quebra às vezes, mas tem leis para tudo aqui. Agora, o novo código do trânsito que saiu. Multas por... o pior é isso, né? Aqui no, mas tem um código, se você dirige, agora não ter mais que 10 centímetros, alguma coisa do seu braço. Eu não aprendi a dirigir sustentando ou descansando o cotovelo na porta e assim, né? Mas é multa agora. Tem que fazer coisa. A gente não avança na faixa, a gente para. Mas tem como dirigir o automóvel, o carro. Hoje eu peguei um Fiat e com o automático, eu enfiei a chave na frente. Quebrei a lei. A gente não pode dirigir assim. Agora, se você quer num câmbio manual, se você não embreagem, você tenta entrar o segundo ou a quinta e não vai entrar. Você vai arruinar, vai quebrar a transmissão. Porque tem leis. Tem leis da natureza. O que sobe, desce. Às vezes mais rápido do que outras vezes. Se você subir para o 7º andar aqui em cima e pular da janela, vai descer. Você vai descer. É a lei. E você pode confessar o tempo todo, enquanto você está caindo. Não vou cair! Vai cair. Porque ele e as leis da prosperidade também são fixas. Se a gente quebrar, não vai dirigir o carro da prosperidade. Você vai arranhar a transmissão, a marcha, você vai quebrar alguma coisa, você vai quebrar o carro. Mas não vai dirigir.
porque tem lei de dizimar, e a gente paga dízimos. Você nunca vai achar na palavra de Deus, em nenhum lugar, que você dá dízimos para Deus. Você não dá o que você deve. Se você chegar para mim hoje à noite e você dizer, Thomas, eu devo 2 meses de mensalidade aqui na escola, eu quero te dar como presente. Eu olharia assim mesmo. Não, você não pode me dar o que você me deve. Você não pode dar para Deus o que você deve a Ele. Você paga o que deve. Então a gente tem que pagar os dízimos. Agora, nessa área de dízimos, embora dízimos ter uma base maior no Velho Testamento, Jesus ratificou os dízimos no Novo Testamento. Mas a base ou a razão dos dízimos no Novo Testamento é diferente que a razão no Velho Testamento. A gente pagava dízimos no Velho Testamento, ou eles pagavam, por causa da lei. Nós pagamos no Novo Testamento por causa de amor. E o Senhor me deixa decidir se eu vou pagar dízimos sobre a renda bruta, ou líquida, ou entre você e Deus. Agora, como qualquer semeadura, mais sementes que você semeia, mais colheita também terá.